anunciava o Evangelho praticamente aos judeus de Israel. Mas o apóstolo Paulo, que foi considerado o 13º apóstolo, porque 12 apóstolos andaram com Cristo, mas o apóstolo Paulo ele não andou com Cristo. O apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo depois que Cristo morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Quando Jesus aparece a Paulo no meio do caminho, derruba ele de um cavalo e chama ele ao ministério. Então a igreja que Paulo começa a dirigir é a igreja dos gentios. Paulo foi enviado aos gentios e Pedro enviado às igrejas dos judeus. Glória a Deus. E Paulo, você vai observar que ele escreve a maioria das epístolas dentro da Bíblia. Quase todas as epístolas são do apóstolo Paulo. Não tem os outros apóstolos a quantidade de epístolas que o apóstolo Paulo tem. E ele escreve a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai ensinar e falar: Timóteo, quero que você cuide da igreja e quero que você combata algo principal, que você combata as falsas doutrinas, que você combata os falsos ensinamentos, que você combata as heresias. Glória a Deus. Timóteo, eu quero que você ensine a sã doutrina. Quando nós falamos de sã doutrina, irmãos e irmãs, muitos já pensam que sã doutrina é um modo de vestir, é roupa, é corte de cabelo, é maquiagem, é brinco. Não, isso aí o Espírito Santo te convence depois de tirar, quando você se converte ao Senhor. Mas doutrina é o que? Doutrina é o ensinamento das Escrituras. Doutrina da ressurreição é uma doutrina. Doutrina dos últimos dias, que é a vinda do Senhor Jesus, que é a escatologia, é uma doutrina. Doutrina do pecado é uma doutrina. Doutrina do inferno é uma doutrina. Ensinamento sobre o inferno é uma doutrina. Vida nova, é novo nascimento, é uma doutrina. Batismo com o Espírito Santo é uma doutrina. Todos os ensinamentos que são ensinados dentro da igreja cristã, ensinamentos cristãos pautados na Bíblia, que tem respaldo na Bíblia, são doutrinas bíblicas, são sãs doutrinas. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Persevera em ensinar essas sãs doutrinas que o Senhor Jesus nos ensinou. E qual que eram os pilares, os fundamentos, as principais doutrinas da igreja cristã? Crer no Senhor Jesus, ensinar ali o crer no Senhor Jesus. Se confessares o Senhor Jesus com sua boca e crer nele, será salvo e ser batizado. Então o ensinamento do batismo nas águas, por imersão, é uma sã doutrina. Quando você ensina que tem que se batizar nas águas, quando você ensina que a pessoa tem que buscar se encher do Espírito Santo para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, é uma sã doutrina. Hoje nós perdemos muito a essência do que é sã doutrina. As pessoas acham que sã doutrina é o que eu falei, é só vestir uma roupa de um jeito, é só não usar maquiagem, é só usar roupas ali, não usar brinco. Isso não é sã doutrina. Isso é ensinamento, isso é algo colocado por cada instituição, por cada igreja, para você seguir uma regra. Mas sã doutrina é o que está aqui dentro da Bíblia, é os principais fundamentos da palavra de Deus. Quando nós pregamos sobre a volta de Jesus, é uma sã doutrina, e Jesus vai voltar. Ele disse: eis que eu vou para o Pai e vos voltarei para vos buscar, para que aonde eu estou, vós também estáis. É uma sã doutrina. Você está pregando sobre a volta de Jesus. Isso são as sãs doutrinas. Então o apóstolo Paulo ele vai falar: Timóteo, eu quero que você persevere, que você pregue a sã doutrina, que você ensine as Escrituras. A própria palavra de Deus fala, o próprio Senhor falando ao profeta Isaías, ele fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra.
a ensinamentos de seitas lá fora, que vai tirar ele do principal fundamento, da principal sã doutrina, que é o quê? Que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia e que te deu a salvação, que você vai morar no céu, que é a doutrina da ressurreição. Glória Aí a vem uma Deus. pessoa e te ensina a doutrina da reencarnação de uma outra religião, e aí você aceita essa doutrina, fala assim: não, eu vou morrer e vou reencarnar. Tem gente que acredita, tem crente que acredita, acha que vai morrer e reencarnar. Por quê? Ele não conhece a principal sã doutrina, que é a nossa sã doutrina da ressurreição. Glória a Ele Deus. morreu e ressuscitou no terceiro dia. A sã doutrina da ressurreição. Irmão, o principal fundamento do Evangelho. Esses dias eu vi um filme, eu estava vendo, eu, minha esposa e minha sogra, e o pastor lá, ele virou e falou assim no filme: o principal fundamento do cristianismo é Cristo ter morrido e ressuscitado. E se ele não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não tinha cristianismo. Porque todas as outras religiões, os seus fundadores morreram, mas não ressuscitaram. Maomé fundou o islamismo, ele morreu, mas não ressuscitou. Os ossos deles estão lá. Dalai Lama morreu, mas não ressuscitou, está morto lá na tumba. Buda morreu, está lá na tumba. Fundadores de outras religiões aí, posso dizer da seita dos mormons, morreu, está lá na tumba. Fundador da religião de Testemunho de Jeová, morreu, está lá na tumba. Mas o que fundou o cristianismo, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus. Foi o único que você pode ir lá em Israel, lá no túmulo dele em Israel. Você vai ver lá no sepulcro dele, você vai chegar lá, vai ter uma placa escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não existe, irmão, na face da terra nenhuma outra religião que possa salvar a pessoa, a não ser o cristianismo. A salvação em Cristo Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa pode até se enredar para outras filosofias, mas o caminho que vai levar ela ao céu é Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Os ensinamentos de Jesus, irmão, se fosse meramente filosofias, igual os homens do passado pregou, Platão, Sócrates, Demóstenes, os filósofos do passado pregou, os homens já teriam esquecido. Mas o cristianismo é pregado até hoje. O cristianismo já está passando 2024 anos de ensinamento e está vivo mais do que nunca através das escrituras, através da sã doutrina do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, pode louvar o Senhor. Aleluia. E Paulo, ele vai falar de Timóteo, irmão, vou tentar ser breve porque o tempo está correndo. Ele fala no versículo 3: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para te admoestares certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Irmão, o que é loquacidade frívola? As pessoas, elas gastavam tempo, Paulo falando ali, em assuntos pertinentes da época, que não era dentro da Escritura, que não eram assuntos bíblicos, que não eram assuntos a respeito do cristianismo, que não era assunto a
Deus. A própria palavra de Deus fala assim, ó: no que vós deveis pensar, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é lá do alto. No que tiveres de conversar, falai da palavra de Deus. Quando nós nos perdemos em conversações que não são a respeito das Escrituras, que tem temas que são fora das Escrituras, isso é loucacidade e conversações frívolas. Isso são assuntos que não vai trazer edificação para a sua fé cristã. Mas agora tudo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus, que te leva a um aprofundamento na palavra de Deus, que te leva a um conhecimento maior na palavra de Deus, nisto gaste tempo, nisto se aprofunde, nisto lê. Tem pessoa que não consegue pegar um texto, uma Bíblia, um texto inteiro da Bíblia e ler um capítulo inteiro, dá cansaço, dá sono. Mas é necessário, irmão, ler. É necessário ler as Escrituras, porque quanto mais nós lemos a Escritura, mais a nossa alma é alimentada. Por isso que diz a palavra: quando nós nos alimentamos fisicamente, nós estamos alimentando o corpo, mas quando nós lemos a Escritura continuamente, nós alimentamos a nossa alma. Você pode ver que a Bíblia ela vai falar lá no Antigo Testamento lá, que os judeus, desde pequenininho, eles instruíam as suas crianças a lerem a Torá, a estudar a Torá e aprender a Torá naquela época. É tanto que o próprio Senhor Jesus, não era porque ele era o Filho de Deus, Jesus Cristo, não, mas o seu pai, né, José, ele ensinou a Torá a Jesus já desde pequenininho ali. Jesus com 12 anos, quando chegou em Israel, irmão, sabe aonde ele estava? Quando os seus pais o procuravam, Maria e José procuravam, ele estava junto com o sacerdote, e os sacerdotes estavam admirados de ver aquela criança falando da palavra, falando de coisas espirituais, de coisas profundas das Escrituras. Porque como uma criança daquela tinha tanta profundidade? Porque eles já tinham conhecimento da palavra. Glória a Deus. A palavra entrou no coração dele. Ele era a própria palavra, irmão. Então nós, como cristãos, como servos do Senhor Jesus, nós temos que buscar também o conhecimento da palavra, gastar tempo em ler as Escrituras, amar as Escrituras. A Bíblia fala, tem um texto, estou tentando lembrar aqui, que diz que eu amo os que me amam. Não, esse é o eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e me acharão. Fala a respeito da oração. Mas tem um outro texto que fala a respeito daqueles que leem e se aprofundam nas Escrituras. Eu vou achar e depois eu falo para a igreja, não estou lembrado agora. Mas Paulo, irmão, voltando aqui dentro do texto, Paulo vira e fala, versículo 8: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza e de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Irmão, sabe o que estava acontecendo naquela época? Sabe o que estava acontecendo naquela época? Havia no meio do povo cristãos que já tinham recebido a Jesus como Salvador. Os cristãos os judeus que haviam batizado e se tornado cristãos estavam seguindo o cristianismo, os ensinamentos de Paulo, a sua doutrina. Mas havia outros cristãos que eles tinham se tornado cristãos, tinham saído de debaixo do jugo da lei, porque nós sabíamos que a lei era um fardo imposta pelo sacerdote, que se você não cumprisse ela toda, você estava sendo condenado. Então, pela lei, a Bíblia fala que ninguém pela lei seria salvo, porque hoje nós somos salvos pela graça, pelo que Jesus fez. Glória a Deus. Pelo que nós fizemos, pelos nossos méritos. Por isso que a Bíblia fala que graça é favor imerecido. Nenhum de nós merecia salvação, mas pela graça sois salvos. Então, sabe o que aqueles cristãos estavam fazendo? Eles estavam novamente impondo um fardo pesado sobre os cristãos que tinham convertido ao cristianismo, que tinham aceitado a Jesus, que tinham a liberdade de adorar Jesus. Eles estavam começando a colocar novamente os mandamentos da lei, os ensinamentos da lei novamente
o pessoal começar a sacrificar de novo, não, viu, irmãos? Porque não está longe. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que eles voltariam ao sacrifício diário. Você sabe o que é o sacrifício diário, irmão? Era o que eles faziam no templo, ir lá, matavam um cordeiro em sacrifício a Deus. Isso aí foi abolido quando Jesus se tornou o próprio sacrifício. Então não era necessário mais pegar um cordeiro, um bode, uma pombinha, matar em favor do seu pecado. Jesus se sacrificou por nós a favor do nosso pecado. Mas os homens de hoje, irmão, querendo voltar com a lei mosaica, com o Antigo Testamento, eles vão fazer o que? Voltar de novo ao sacrifício diário. Porque isso aí é sinal novamente da volta de Cristo. E eles vão sacrificar sim, irmão. Eles vão levar ao altar. O que eles vão estar dizendo com isso? Quando eles sacrificarem ali numa igreja um animal, eles vão estar dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Você está entendendo? E Paulo já falava disso a Timóteo naquela época. Timóteo, persevera, lute pela sã doutrina. Aquilo que é contrário ao que está escrito, você vai combater. Não tenha medo, Timóteo, de falar, mesmo que você seja encarcerado, porque Paulo foi encarcerado, irmão, por ele falar a sã doutrina, por ele falar a verdade, por ele ensinar as escrituras. Teve certo momento que Paulo debateu até cara a cara com Pedro, porque quando Pedro estava junto com os judeus, Pedro afastava dos gentios, da igreja gentia. Mas quando os judeus iam embora, Pedro se aproximava de novo. E Paulo falou: Pedro, você não pode agir desse jeito. Você não pode ser chapéu de dois bicos. Quando você está conosco, com os gentios, você age como os gentios, como a igreja gentia. Mas quando os judeus chegam, o sacerdote lá da aula do sacerdote chega, você se afasta. Você age de outro jeito, você é hipócrita. Paulo falou isso para Pedro. Então, Paulo queria ensinar o quê? Que nós devemos perseverar pelos ensinamentos bíblicos, pela sã doutrina, pelos ensinamentos, os fundamentos da nossa fé, o batismo no Espírito Santo, o batismo nas águas, a ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus, a transformação de vida, a nova vida, pregar aquilo que está escrito na Bíblia com pauta, com fundamento. E Paulo continua falando: sou grato, no versículo 12, 9 e 5. Glória a Deus. Hoje está calando, né, irmãos? Paulo continua falando assim no versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Olha isso aqui que o próprio apóstolo Paulo fala: olha, o Senhor Jesus me designou para o ministério, teve-me como fiel ao ministério. Eu que em outro tempo eu fui blasfemador e insolente. Você sabe que Paulo era, irmãos? Para quem não sabe, Paulo, ele era um dos principais da seita dos fariseus naquela época. A Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Sabe quem que era Gamaliel? Gamaliel era um dos principais filósofos da antiguidade, lá na época da igreja primitiva. E ele ensinava várias teorias, vários ensinamentos dentro da filosofia cristã, dentro da filosofia judaica, sobretudo lá. E Paulo aprendeu todos os princípios do farisaísmo. E a Bíblia fala que Paulo, ele era o quê? Irreverente no farisaísmo ali. Ele era um homem que era aplicado, ele era religioso mesmo. E ele era tão religioso, tão seguidor do farisaísmo, que ele perseguia os cristãos, que serviam a Jesus e matava os cristãos. Levava os cristãos para ser queimado, levava os cristãos para ser comido por leões. E blasfemava contra o nome de Jesus, blasfemava contra o povo de Deus. Paulo, irmãos, ele era da ordem dos romanos, ele era soldado. Paulo tinha conhecimento
que o tirou daquela vida e mostrou para ele a verdade. Paulo falou, Jesus falou assim: a partir de agora, Paulo, vou te mostrar. Dura coisa é erguer-te contra o aguilhão de Deus. Glória a Deus. Dura coisa, Paulo, é você lutar contra a igreja de Deus. Dura coisa, Paulo, é você lutar contra as doutrinas do Senhor Jesus, contra o ensinamento que o Senhor Jesus ensinou. Você pode ter sido blasfemo, mas a partir de agora você vai ser o pregador e você vai sofrer as dores. Irmãos, desde quando Paulo converteu, eu gosto sempre de falar muito de Paulo, do apóstolo Paulo. Foi um dos apóstolos que mais sofreu, se você olhar dentro das Escrituras. Paulo sofreu, se eu não me engano, 3 naufrágios. Em determinado momento teve um naufrágio que Paulo, o navio afundou, que ele parou na ilha, eu não lembro o nome da ilha, e a Bíblia fala que quando Paulo chegou lá, ele estava se aquecendo, uma víbora mordeu a mão dele, uma serpente. E os nativos daquela ilha virou e falou assim: realmente esse homem é pecador, esse homem está amaldiçoado, porque sofreu um naufrágio, chegou aqui, foi mordido por uma víbora e vai morrer. E eles ficaram olhando se Paulo ia morrer. E a Bíblia relata que Paulo ficou lá, esquentando fogo, tranquilo, só balançou a mão, a víbora para lá, e nada aconteceu, porque Jesus já estava com ele. Jesus já tinha separado ele, irmão. Mesmo que aconteça várias situações difíceis com você, quando você é separado, selecionado por Senhor, você pode sofrer dores, você pode sofrer aflições, mas se você pregar a sã doutrina, o ensinamento que está na Bíblia, o Senhor Jesus te guarda. Glória a Deus! Aleluia! E Paulo, ele vai continuar, irmão, ele vai falar: obtive misericórdia, no versículo 13, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Olha para você ver o que ele fala. Irmãos, quando eu blasfemei, quando eu falei contra essa doutrina, quando eu matei os cristãos, quando eu persegui os cristãos, quando eu levei eles ali para ser ali comido pelos leões, para ser queimado ali no Coliseu, eu fiz isso tudo na ignorância. Eu era um homem religioso, eu era um homem fariseu, um homem que seguia uma religião que ensinava que eu tinha que matar aqueles que seguiam a Jesus. Mas eu fiz isso na ignorância, Paulo falando. Mas por causa disso ele fala que ele recebeu, obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus! Um homem chegar na ousadia e falar eu sou o principal, é porque o homem tinha muita intimidade com o Senhor Jesus. Em determinado tempo, Paulo virou e falou para os próprios cristãos gentios daquela época, ele falou assim: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que eu posso ter essa ousadia de falar sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que cada um de nós podemos falar sede meu imitador como eu sou de Cristo? E a missão, irmão, quando nós falamos de sede os meus imitadores como eu sou de Cristo, é essa que Paulo ali discipulou Timóteo. A missão principal do Evangelho, irmãos, assim como Jesus discipulou os discípulos, deixou o ensinamento, é nós fazermos discípulos, é fazer pessoas semelhantes a nós, parecidas com Cristo, é formar discípulos. Mas para eu formar discípulo, eu tenho que me parecer com Cristo, para que as pessoas possam se espelhar em mim, se aprender com as palavras que eu falo e ensinar a outros e passar para frente. Glória a Assim Deus. é o que Paulo fez. Paulo replicou, irmão, a palavra. Paulo duplicou a palavra. Paulo triplicou a palavra através do ensinamento de Cristo em outras pessoas. Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo passou para outros, e assim foi indo a igreja primitiva, a igreja dos gentios, até hoje, irmãos. Glória a Deus! Então, Paulo, ele obteve misericórdia, ele obteve graça do Senhor Jesus, e ele falou
falou que ele era um dos principais na salvação através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por essa razão, versículo 16, e foi concedida misericórdia para que o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha o que eu acabei de falar aqui. Paulo falou assim: com sua longanimidade, para eu servir de modelo. Irmãos, o cristianismo é mais do que uma religião rasa. Muitas pessoas têm tido o cristianismo, hoje como um ensinamento meramente vago, algo superficial. Mas se você pegar, irmão, e começar a aprofundar nas escrituras, é a mesma coisa de um garimpeiro em uma montanha daquela e começar a cavacar. Você vai aprofundar, você vai tirar bastante terra, bastante minério, mas lá no final você vai achar uma pepita de ouro, você vai achar um diamante bruto, mas que se você lapidar ele, o ouro bruto, que se você lapidar ele, vai virar uma joia preciosa, vai virar um anel de brilhante, vai virar uma gargantilha de ouro brilhante, uma pulseira de ouro. Assim é a palavra de Deus, é ouro puro, irmãos. Glória a Deus, aleluias. É algo profundo, é algo que nós precisamos aprofundar cada dia mais. O apóstolo Paulo amava a palavra do Senhor, e é tanto que ele amava, que ele morreu pelas escrituras. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmão, quando ele saiu ali desde Jerusalém, na missão, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, escrevendo as epístolas, em cada lugar que ele passava, ele formava uma igreja e deixava um discípulo cuidando da igreja, ele deixava ali cartas e epístolas, cartas pastorais. Mas quando ele chegou em Roma, foi a última missão dele. Ele deixou uma das maiores cartas, maiores epístolas, que é as epístolas aos Romanos. Se você pegar a carta aos Romanos e ler todinho, você vai ver a profundidade da epístola aos Romanos, a carta aos Romanos. Mas justamente lá, ele deixou um dos maiores ensinamentos, que de lá depois disseminou o Evangelho no mundo inteiro, que o principal fundamento ali, a raiz da igreja cristã está em Roma, irmão. Não vamos negar, mas é verdade. De lá saiu o mundo todo. Foi lá que Paulo foi crucificado. Foi decapitado, irmãos, e morto pelo Evangelho. Justamente por aqueles que se diziam seguidores de Cristo, que se diziam conhecedores da palavra, daqueles que eram religiosos. Paulo defendeu o Evangelho, mas ele também morreu pelo Evangelho. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que nós devemos, até mesmo, se for necessário, morrer pelo Evangelho. Jesus disse lá na palavra dele: vós ainda não sofreste até o sangue. Os primeiros cristãos sofreram até o sangue, foram levados aos Coliseus, foram decapitados, foram comidos por leões, mas não negaram a fé. Vai chegar o último dia, vai chegar o tempo ao qual nós seremos perseguidos, a igreja será perseguida. Mas se nós estivermos pautados na sã doutrina e conhecermos o que a Bíblia diz, nós não vamos negar Jesus por nada. Por mais que nós sejamos lançados nas prisões, por mais que nós sejamos decapitados. Essa semana eu estava conversando com minha esposa, ela estava falando como vai ser doloroso aqueles que serão levados presos para negar o Evangelho. Até mesmo imagina tirar um dedo, um por um, torturar e falar assim: você nega Jesus? E você falar: não, eu não nego Jesus. Aí vai arrancando o dedo: você nega Jesus? Fala: não, eu não nego Jesus. Vai ser dolorido, mas para nós está nos guardado no céu uma coroa de justiça. Glória a Deus. O Paulo ele vai falar no final da carta de Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Que nós possamos combater o bom combate, que nós possamos completar a carreira, que nós possamos guardar a fé, que é a sã doutrina, que é as escrituras. Que nada nos tire da fé em Cristo Jesus.
mesmo que vierem com outros ensinamentos que é contrário à palavra, que isso não nos leve a esses outros ensinamentos, mas que nós fiquemos pautados na palavra. Amém? Se coloca de